E nós vamos à análise com o Issao Agostinho e o Wellington Calazans. Boa noite, Wellington, e bem-vindo à Hora 10 da noite. Boa noite, Dorival Aleixo. Boa noite, Issao Agostinho, e a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui. É sempre bom recebê-los também, Wellington. Vamos então começar pelo Wellington, e é exatamente para Donald Trump que vamos começar por olhar. Estes resultados no estado de Iowa mostram de alguma forma aquilo que é o poder de mobilização de Donald Trump ao eleitorado, naquilo que será uma potencial volta à cena política que, ao que tudo indica, começa a ficar mais evidente. Dorivaldo, nós falávamos aqui mesmo neste espaço que toda aquela perseguição jurídica contra Donald Trump serviria de alavanca, porque na política a máxima fale mal, mas fale é sempre atual. Por isso, Donald Trump leva essa vantagem. Foi uma vitória expressiva, ninguém pode negar que essa vitória, que é na primeira da corrida, para que ele seja o representante do partido na corrida presidencial deste ano, e todos sabemos que quando, logo no primeiro, a vantagem é muito grande, isso acaba por influenciar de maneira muito forte a preferência interna partidária. Por isso, já houve desistência, como você mesmo mencionou, com apoio a Donald Trump, o que fortalece ainda mais a sua tentativa de ser o representante na corrida eleitoral deste ano. E os inquéritos de opinião pública são favoráveis tanto na disputa interna como na realização eleitoral, não é? E isso faz com que Donald Trump esteja, de uma maneira muito inteligente, sabendo tirar proveito de tudo que falam mal dele e de tudo que falam positivamente sobre ele. Com isso, essa vantagem eleitoral na disputa interna partidária dele é uma consequência de um agrupamento de informações positivas e negativas, mas todas elas convergentes para a propaganda do nome, o resgate de uma política que ele não sabe explicar bem o que é, mas comparando com o que está aí e que tem gerado um grande número de insatisfeitos, ele surfa nessa onda de ignorância interna sobre os problemas do próprio país, do povo americano, nesse caso específico dos republicanos, e começa a saber tirar vantagem sobre este tipo de elemento eleitoral, que, numa linguagem mais pejorativa, chamaríamos de eleitoreiro, não é? Porque se utiliza da fragilidade para tirar proveito. Então, Dorivaldo, Donald Trump, se continuar nesse ritmo aí, ele, muito antes do final do próximo mês, poderá já ser visto como o verdadeiro favorito a representar os republicanos nas eleições deste ano nos Estados Unidos da América. Eu dizia que Yoav Gallant teve um pronunciamento carregado aqui de vários pontos, mas deixou-nos assim, até certo ponto, com uma ideia um bocadinho indefinida do que é que vai de facto acontecer e como é que as coisas se vão processar, mas já era um olhar aqui para Israel, e pedia a vossa ajuda para fazer compreender melhor. Agora entendi até o nome que você mencionou. Eu tinha ouvido outro nome, inclusive. Dorivaldo, é o seguinte, eu vejo como uma consequência da situação em que a África do Sul impôs a Israel, a partir do momento em que houve uma denúncia no Tribunal Penal Internacional, e isso faz com que Israel tenha que mudar a sua estratégia. Na verdade, Israel não está mudando a estratégia de ataque. Israel continua atacando, mas vai ser forçado a promover algo muito mais voltado para o embate militar do que para o massacre de civis, como vem praticando até aqui. E com isso, vai ser uma situação em que, finalmente, vamos saber o potencial de conflito que não só Israel, mas Estados Unidos da América, Reino Unido, França e Alemanha, em especial, esses 4 países que apoiam de maneira incondicional o que tem sido feito e praticado contra o povo da Palestina,
ali na faixa de Gaza e agora uma perspectiva, Dorivaldo, de expansão regional, o que seria um transtorno muito grande para economias, mas seria também uma armadilha muito grande para Israel. E como falamos sobre eleição, e aí eu volto ao tema da eleição nos Estados Unidos da América, esse tema também pode ser de fundamental importância para a disputa eleitoral presidencial nos Estados Unidos deste ano, já que há uma crescente onda de reprovação pela omissão dos Estados Unidos ao que está acontecendo na Palestina, praticado por Israel. Então, a contradição do que é dito por uma autoridade militar ou um ministro da defesa de Israel em relação aos acontecimentos, ela choca até mesmo com aquilo que é dito pelo próprio governo de Israel, Dorivaldo. E ninguém sabe se é uma retirada apenas de um terreno que não tem mais o que ser destruído, ou se é uma transferência de forças para uma outra área, nesse caso aí contra o Líbano, né, para intensificar as operações militares naquele setor, dificultando ainda mais a vida de pessoas que tiveram que estar refugiadas naquele local e que agora é praticamente anunciado como um novo ponto de grandes conflitos militares. Então, não há nenhuma lógica nas afirmações, porque ela contradiz aquilo que é oficialmente dito pelo próprio governo, e não há perspectiva de paz, porque, lamentavelmente, estão todas as autoridades assistindo a tudo isso, impotentes. Wellington, vamos ao terceiro e último tema desta noite. O número de travessias irregulares para o território da União Europeia em 2023 foi o maior, ou seja, o mais alto desde 2016, aproximadamente 380 mil, e o Mediterrâneo foi, assim, a rota mais utilizada, segundo o relatório da Frontex. Na sua opinião, qual é, portanto, a razão desta subida exponencial? Qual é a sua visão à volta desta subida exponencial? Olha, Dorivaldo, estamos falando aqui especificamente sobre o fluxo migratório para a União Europeia, né? Mas isso é uma coisa que está acontecendo de uma maneira quase que mundial, né? Em diferentes partes, em diferentes regiões do planeta, há esse fluxo e as razões são as mesmas: guerras, instabilidade, fome, miséria e um conjunto de instabilidade que permite, como única alternativa às pessoas, a fuga em busca de um ambiente, ainda que hostil pela presença do imigrante, ainda que completamente diferente daquilo que culturalmente ele foi habituado a conviver, é aparentemente o mais seguro. Por isso, a Europa colhe também com este número expressivo de imigrantes, né, que chegam às suas fronteiras internacionais, os frutos das sementes podres plantadas através de guerras na Líbia, Iraque, recentemente Síria, a situação no Afeganistão, e também na África Ocidental, que inclusive Afeganistão, África Ocidental, estão, juntamente com a Síria, ocupando mais que 1/3 desse número de imigrantes que tentam chegar à União Europeia, o que consolida, essa minha opinião, para um caminho de segurança, na minha afirmação. Não é? Se esses países estivessem vivendo a paz interna, a tranquilidade, dificilmente as pessoas iriam querer abandonar toda uma vida para arriscar uma vida nova apenas pelo instinto de sobrevivência. Então, o instinto de sobrevivência justifica esse número expressivo de seres humanos em desespero que tentam entrar na União Europeia, Dorivaldo. Wellington, boa noite e até a próxima segunda-feira.
Boa noite, Turivaldo. Boa noite, Saulo. E a você assistindo ao Hora 10. Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço. Grande abraço.